da síndrome de pânico, né? A gente viu então que o pânico é, na verdade, uma crise intensa de ansiedade, que provoca uma série de sensações e sintomas e a Joana de Anjos dá várias explicações, digamos assim, descreve as razões que levam a pessoa a ter síndrome de pânico, seja de outras vidas, seja de processo que envolve a experiência psicológica da criança, em especial com a mãe, né? Ela vai falar em algum momento esse processo de separação mãe e filho, que pode estar ligado também à questão da ansiedade, essa de separação que todos nós passamos quando a gente é pequeno. A gente tem aquela coisa de ficar com medo que a mãe e o pai não busquem na creche, na escola, ou em algum momento você se perde um pouquinho do pai e a mãe numa festa, e aquilo dá né, ou qualquer situações assim, onde ou eu estou brincando e aí não, cadê a mãe, cadê o pai, né? Tem isso, né? A gente chama assim uma fase do processo da criança que ela começa a se separar, né, da mãe e brincar sozinha, mas com a presença visual da mãe. Ela está aqui, a mãe está na cozinha, é quando ela para e diz, mãe, fica lá, ou ela continua brincando. É todo um exercício, né, de romper um processo que é muito fusional, a criança ainda está, né, dentro da mãe e vai uma ligação muito forte, muito profunda. Então, esse processo requer, digamos assim, um esforço interno da criança e recursos de fora para ajudar ela a se separar, né, e fazer uma boa separação. Então, mas há uma série de separação. Até que idade, Gelson? E nas primeiros anos de vida, até os 2, 3 anos de vida, assim, né, isso não é presente, né? Depois tem outras fases onde essa questão também está presente. Outros medos, né? Onde também essa separação está presente, mas de uma outra maneira. Mas a questão mais aguda, até os 3 anos de idade, vai ser uma fase de autoafirmação da criança. Quando? Aos 3 anos de idade. 3 anos. A fase do não, né? Ela implica, ela quebra de não, porque é uma fase também de buscar uma autonomia, né? Primeiro, assim. Mas essa questão da separação é uma coisa que digamos assim, nos acompanha ao longo da vida, né? E se a gente não faz uma boa separação lá, a gente vai tender a repetir esses medos, né? E seja as relações afetivas, namorado, com os parentes, seja lá o que for, né? Dá pra gente concluir que essa coisa que vem quase que instintiva de separação é importante que aconteça, porque de qualquer maneira nós vamos separar, claro, com o fenômeno da morte, né? Então, a gente vê muitas pessoas em choro convulsivo diante de um cadáver, né? Porque não querem se comunicar. Então, se tu vai treinando desde cedo com processos bem naturais, né? Como esse aí, de passar um final de semana espichado na casa de um parente, quando é pequenininho, ou de fazer uma excursão na pré-adolescência, ou de depois fazer uma viagem para o exterior. Claro que o espíritozinho já traz questões internas, mas muitas vezes também tem a dificuldade dos pais, né? E em depositar na criança um apego, uma carência, uma dependência, né? Um medo que a gente projeta nos filhos, né? Então tudo isso acaba podendo ser elementos que possam gerar essa ansiedade na criança. Mas daí uma outra variável por conta do meio onde ela nasceu, né? Então, se a gente está falando que a criança deveria ter essa compreensão, assim, vivenciar isso aí de uma forma mais tranquila, então, obviamente que a gente pode fazer uma análise do outro lado, né? Que é o pai possessivo, a mãe possessiva, aquela que faz questão. E às vezes os pais acabam se usando, por exemplo, quando os seus pais se separam muito cedo, a criança ainda é bebê, a mãe deposita na criança toda aquela
compensação para separação, ou fica jogando com a criança também emocionalmente. Então tem várias variáveis que possam interferir, né? Porque a criança, até aos 5 anos de idade, ela vive muito inconsciente dos pais, né? Ela é muito perceptível, muito sensível à atmosfera psíquica familiar. Muitos sonhos da criança até essa idade, às vezes representa conflitos dos pais, que ela vive como se fosse dela. Eu não sei se vocês viram uma reportagem que saiu, não sabia que existia esse programa, mas dei nele na TV lá, e é um programa que é médiums hollywoodianos, de Hollywood. Já vi. É um conjuntório, uma arena assim, que o cara fica no meio. Não, são artistas famosos de Hollywood, não só atrizes e atores, mas pessoas de fama internacional, jogadores de futebol americano, cantores, que contratam médiums para as situações que eles vivem. Entendi. São pessoas famosas. Contratam para quê? Para médiums, para as questões deles. Cartomante. Guru, orientador. São médiums. Por exemplo, aquela loura que morreu, Farrah Fawcett, morreu na mesma data que o Michael Jackson, né? A grande amiga dela, todo mundo nesse programa, contratou um médium para poder se comunicar com ela. A uma outra tinha um irmão famoso que foi assassinado, e ela queria encontrar um médico para encontrar onde estava o corpo dele. Até aí tudo bem, médico que encontra corpo, médico que faz contato com o espírito, veio um monte e ali aparecia. Mas eu achei muito interessante o médium da Holanda, coisa de dinheiro, né? Esses traduzentes não esquecer, pagam para os médicos ficar na casa dele, trabalhar, né? Tinha um artista de cinema que estava trancado e contratou um médium africano lá. Tem vários tipos de médiums, né? Todos os gostos, né? Tem vários tipos de rituais também. Então, esse médium holandês é muito interessante, mas que era o nome dele era Dark. Ele foi contratado porque o casal, ele era um jogador de futebol americano muito famoso, que ganhou muito dinheiro, né? Não só com atletismo, mas ele fez propaganda de TV, sei lá o quê. Mas o fato é que ele era um cara muito conhecido, casou e tinha um filhinho pequeno, eu acredito de 2 anos de idade, no máximo, porque ele não falava ainda, 1 ano e pouco. E ela tinha recém gerado uma outra menininha, então um bebezinho, então era ele e a bebê. E ele começou a ficar muito agressivo com a mãe, queria bater nela, demonstrar agressividades gratuitas e intensas. E ela não sabia como lidar, daí contratou um médium para saber o que estava acontecendo. Daí ele chega na casa deles e ele tem como hábito não perguntar nada aos pais, não quer saber da história deles, da história da criança, nem nada. Ele entra em contato com o psiquismo da criança e se comunica com o espírito da criança. E como a criança não fala, ele entra em transe e começa a desenhar. Só sentindo a criança, olha para a criança, dá uns salamadés nele assim, ele começa a desenhar. E depois ele olha os desenhos e faz todo o entendimento do que está acontecendo com a criança. Ela deve ser com os pais. E começa assim. E aí eu achei interessante, porque além do desenvolvimento espiritual, por exemplo, ele começou a falar, tem uma questão aqui do fulaninho, que ele mudou de quarto, ele mudou de ambiente. Sim, o quarto que era dele, ele te deu para a menininha. E ele foi um quarto novo, a gente preparou um quarto novo para ele, para ela também. Mas ele não gostou do quarto dele, porque tem uma energia ruim lá. Então ele percebe energias ruins, espirituais ruins. Ele não gostou porque ele estava acostumado com o quarto dele, com a energia daquele quarto. Né? Então começou assim, então ele percebe coisas assim a nível espiritual, a nível energético. Mas o que eu achei mais interessante é dessa ligação psíquica da criança com os pais. E ele diz, o problema do fulaninho
não é com a mãe, é com o pai. Todo o programa dele, mas ele está agredindo a mim, a você, né? Por quê? Porque está cobrando de ti que tu cuide do pai. Porque ele sente a dor psíquica do pai e acha o pai fraco. E como ele sente cuidado por ti e fica preocupado com o pai, por que tu não cuida do pai como tu cuida de mim? Assim. E aí, porque quando o pai sai, ele começa a agredir a mãe quando o pai sai. Porque o pai é voluntário dos bombeiros na cidade. E ele sai e faz plantão dos bombeiros. Né? E a criança fica com medo desse pai frágil lá fora. Daí ele falou assim, o que aconteceu há mais ou menos uns 4 anos atrás, que foi muito forte emocionalmente para ti? Ele diz, eu fui traído pela minha anterior namorada. Ele percebe isso, essa coisa que tu não resolveu. O que aconteceu quando tinha na escola, com tal idade, numa situação X, tinha 8 anos de idade, não aconteceu nada. Não, eu estou aqui, eu desenho tudo. Perguntou para ela? Para ele, tudo é com ele. Não, com o pai? Com o pai do menino. Tudo é com o menino, com o pai do menino. Porque o problema tudo era com ele, assim. Talvez tinha uma ligação espiritual também da criança com esse pai, aí tem questões outras que ali não foram abordadas. Mas ele perguntou o que aconteceu contigo, com o pai, aos 8 anos de idade, na escola, naquela situação. E, não aconteceu nada, não, mas tá aqui, ó. Quer dizer, uma escola, tu senta aqui, tem uma classe aqui, tu tá de pé, e desenhou o cenário, daí lembrou de uma situação traumática. E também eu vejo um homem te tocando nos genitais. E a criança nos desenhos sentia tudo Sentia que o pai tudo isso. tinha no Eu sinto um homem te tocando nos genitais. Eu não sei se foi um abuso ou se foi alguma cirurgia, mas isso também te feriu muito emocionalmente em ti. Foi uma cirurgia que eu sofri, eu tirei um testículo esquerdo, sei lá se é um cisto, uma coisa assim, né? Pois é, essas coisas não estão resolvendo em ti, eles têm ti. Então, tu vai ter que fazer o seguinte com o teu filho, tu vai ter que levar ele lá na estação de bombeiros, no posto de bombeiros, apresentar para os teus amigos e dizer que tu gosta muito dos amigos, que tu está muito bem lá. Que você se preocupar, que tu é feliz, que os amigos são bem legal, e um dia tu vai chegar para ele, levar ele no parquinho e contar a tua história da tua traição. E da cirurgia também. Da cirurgia não falou que essas duas coisas tinha que contar para a criança. Mas ele não vai entender, não, ele vai entender. Tu vai contar, ele está no parquinho com a criança, tenta contar, mas ele tenta ajeitar. A criança parece que não está ouvindo, está brincando, ele puxa a criança, mas ela está sentindo tudo, né? E aí, então, na verdade, o que acontece? Como ele sente? Ele queria que a mãe desse a segurança para ele, que o pai era seguro. Porque ela era a figura forte ali, entende? Por isso que ele agredia ela. Então, isso eu achei bárbaro do médico, né? Quer dizer, ele conseguiu captar todo esse psiquismo. Então, a questão vai muito além apenas de uma ação só espiritual. Vai uma ação espiritual entre encarnados, enquanto troca psíquica, né? A gente está a todo momento num nível bem profundo, a gente não consegue imaginar. Claro, a gente não sabe as relações espirituais dessa família para ver o quanto esses vínculos são tão ligados a ponto dessa criança tão sensível a esse pai. Assim, né? Mas de qualquer maneira é muito impressionante, porque é muito. Né? Então. Mas nos livros do André Luiz, ele estabelece, ele dá uma amplitude muito grande para o fenômeno mediúnico. Ele diz que pode haver mediunidade entre vivos e mortos, entre vivos e vivos, entre mortos e mortos. Então, nesse caso aí, como ele está uma idade pequena, né, a reencarnação está plenamente completa, ele tem um elemento muito forte de quase que espírito anterior. Né? Mas o interessante é que eles não fizeram uma regressão. Eles pegaram o psiquismo dele, e eu acho que essa expressão psiquismo tem muito a ver, é muito semelhante, ou está muito próximo do contato mediúnico
vivo, morto, mas só que o André Luiz fundamenta que é possível, vivo, que é o caso desse aí, uma relação vivo-vivo. A alma da criança é muito sensível e capta essa alma sofrida do pai, né? Mesmo que o pai não esteja consciente desse sofrimento, o sofrimento está ali. E a criança, por ser mais psicamente porosa, né, mais flexível, mais sensível, e depende desse vínculo que a gente não sabe também, ela acaba assimilando, né? Talvez ela tenha alguma culpa e seja responsável por esse pai, a gente não sabe, né? que outros elementos que favorecem ou não, se é só uma capacidade genuína da criança, ou se tem implicações outras do ponto de vista desse vínculo, mas o mais importante é reconhecer que essas coisas afetam o psiquismo da criança, né? Por isso que é difícil mudar muitas vezes algumas coisas, né? Ainda mais que essas coisas têm a ver com o passado da gente também, que já vem de outros carnavais. Interessante colocar isso sobre os médiuns de Hollywood. Nós estamos estudando uma autora que se comunica através de um médium, né, que é o Divaldo, e a gente tem quase como uma regra pétrea ali de que a mediunidade é um dom que não deve ser cobrado. Tu não deve ganhar para ter o sustento, sequer para te alimentação, se tu tivesse esse dom. No entanto, quantos profissionais hoje estudam, se formam numa área qualquer e mesmo sem perceber no dia a dia da sua profissão, né, com diploma, tudo jeitinho, estão sendo inspirados para atender qualquer que seja o cliente dele. Pode ser um cientista no laboratório sendo inspirado para descobrir uma saída, né? E estão ganhando por isso. Eles não estão ganhando daquele cliente, eles estão ganhando da profissão que eles exerceram, ou seja, o diploma que eles têm. No entanto, tem outros. Eu estou fazendo só uma digressão aqui sem dizer que eu sou a favor ou contra, né? Só a gente repensar, porque a vida, como tu mandaste naquele e-mail ali, né, nos chama às vezes para fazer uma reflexão sobre coisas lá de 1850, né? Então, repensando essa história, quantos médiuns talvez não estivessem em atividade ajudando muitas pessoas se tivessem a sua situação financeira resolvida? O Edson Queiroz, por exemplo, quando atendia através do Fritz, ele cobrava uma contribuição lá, até um valor fixo, né, das pessoas que ele atendia, a título de cobrir o quê? Transporte de avião, hospedagem, alimentação. Isso é o que estava dito, né? Quando ele ia a algum lugar, ele dizia, estou cobrando isso. O próprio Fritz hoje, que está utilizando um outro médium, parece que lá de Minas, não sei o que, também, ele não, ninguém se opõe a pagar, porque o argumento da cobrança é para cobrir despesas fixas. Vamos supor que o cara tenha lá um prédio grande para alojar um monte de pessoas para ser atendidas, que tem um aluguel, paga luz, etc. Então, fiquei pensando sobre isso. Se esses dons, entre aspas... Na Inglaterra e nos Estados Unidos, não sei, nos países, eles são muito pragmáticos na forma de lidar com isso. Então, se a pessoa tem um dom, tem um outro médium, tem outro programa de uma médium americana, né, que ela faz consultas em casa e ela cobra, tem consultas coletivas ou individuais, então ela tem um reality show onde ela filma, né, a vida dela, né? E os americanos isso é um pouco comum até. Então tem um filme, agora eu estava pensando, enquanto vocês falavam no título, não consigo lembrar. É com Matt Damon e se passa com uma francesa que sofre lá no tsunami, uma experiência de quase morte. Ali mostra bem essa coisa do cobrar, né? Os gêmeos que morrem também. Os gêmeos na Inglaterra, em Londres. 3 casos. Os 3 casos se interligam depois, né? Mas ali mostra bem essa situação dos americanos, como é que eles encaram os médiums e com uma naturalidade muito grande. Tinha aquele programa também, detetives psíquicos, que eram médios que ajudavam nos crimes, né? Nos crimes também. E tudo eles se nós mudarmos o nome de mediunidade para paranormalidade, está fundamentado. O cara pode ser um paranormal e cobrar. Agora, tem alguma coisa aí, até fundamentada de repente na literatura espírita, lá, de Kardec e tudo mais, que quase que proíbe que tu cobre esse tipo de coisa. Baseado em Jesus, né? Hein? Baseado no que eu imagino. Pois é. No que diz o próprio Evangelho, né? O que veio de graça tem que
Mas a gente está vivendo num mundo, assim, numa época que não é a mesma lá de Jesus, que ele por exemplo, ele ia caminhando lá nos arredores onde ele nasceu e ele tinha comida, ele tinha posada, ele tinha até vinho nas festas e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que deixar um pouco de lado dos preconceitos, não para dizer que é a favor ou contra, mas para repensar se hoje, nos tempos atuais, diante da velocidade com que a informação nos ataca, né, se não seria interessante a gente ter um médium com uma boa capacidade de mobilidade, de ir, como o Divaldo faz, de ir para a Europa, de ir para os Estados Unidos, de ir para qualquer lugar de avião, e tendo essa questão resolvida de transporte, digamos que ele não precise receber para ele. Mas aí o grupo que o leva se paga. Não paga o serviço dele. Não paga o serviço. Paga as despesas que ele tem para fazer É diferente. Natural que ninguém vai viver sem comer, se tu vai fazer uma palestra lá, tem que se transportar. Isso aparentemente. Isso aparentemente está resolvido, se pagar o serviço. Agora, nada nos impede de pegar esse artifício do serviço e botar um custo alto, né? Um curandeiro, né, no interior, né, que trabalha com cura e cobra para curar, eu acho que é uma coisa diferente. Um paranormal, um médium americano, é uma coisa diferente. Agora, que tu se engaja no espiritismo, é uma outra proposta, né? São propostas diferentes. A mesma que eu faço trabalho voluntário, eu posso atender no meu consultório, né, e cobrar, ou posso me colocar à disposição de um ideal lá e oferecer meus préstimos, né? Então, eu acho que o que a doutrina propõe, e qualquer coisa, qualquer também maneira das religiões, né, é que tu possa estar ali a servir, né? Assim como o anglicano que serve e dá uma parte da sua fortuna para a igreja, para construir uma série X ou para a educação, né? Então, são propostas diferentes. Eu acho que não vejo problema nenhum com o curandeiro que está lá, né, que vive disso, que passa 24 horas em função daquilo, que ele possa receber das pessoas, né? Mas acho que daí são propostas diferentes. Não, e a base está assim no sentido da vida digna. Por exemplo, se eu sou um Chico Xavier lá que viveu da sua aposentadoria, não cobrava um centavo, apesar de ter muitos e muitos livros que rendiam fortunas que ele destinava para as casas espíritas, né? Não faltou para ele nunca nenhuma assistência médica, mesmo sem que ele tivesse um plano de saúde, digamos, né? Então, essa confiança, essa fé na pessoa, que ela mesmo que ela não cobre, ela vai ter as suas necessidades básicas supridas, é uma base bem importante essa aí, né? Agora, se ele quisesse andar de Ferrari, aí já não é necessidade básica, aí talvez ele precisasse usar de um outro artifício para cobrar o serviço, poder atender um desejo dele, né? Então, mas aí tu tem a coisa perdoada, entre aspas, no nível dos profissionais. Tem profissionais que escolhem a profissão a dedo, porque é do momento, né? Aquela que está dando mais rentabilidade, né? Para aquela pessoa fazer disso um sonho de consumo, lá, de comprar o que ele quiser, viajar para onde ele quiser, etc. Né? O Divaldo, por exemplo, viaja pelo mundo todo, e se ele fosse uma pessoa que quisesse fazer viagem turística sem fazer o trabalho que ele realiza, ele teria que ter uma renda, né? Então, sem ter essa renda, ele consegue ainda assim fazer uma viagem. Eu acho que exatamente a solidariedade, a caridade, ela rompe barreiras e fronteiras. Quantas amizades tu não faz? Quantos lugares tu não conhece? Quanta experiência tu não tem e aprende, né? Eu acho que um tempo ideal é que, em vez de a gente permitir se ganhar dinheiro, que a gente pudesse compartilhar mais as coisas, onde essa questão financeira fosse a menos importante, e poder que todo mundo seja mais feliz, enquanto poder um fazer o outro feliz, né? Se a gente pudesse ter essa preocupação de maneira mais ostensiva, mais comprometida, não ia faltar comida para a humanidade, não ia faltar possibilidade de educação, de lazer, porque haveria essa disponibilidade às pessoas, né? Então, acho que falta mais é isso. Busca o céu e o resto vem já cresce. Como é que é do Evangelho? O resto vem já cresce, né? Bem, mas apesar disso, existe uma relação muito tênue
entre aquilo que eu aprendi nas letras e aquilo que eu trago, né? Então, às vezes a pessoa, como eu falei agora há pouco do profissional, ele não pode, na hora que ele está atuando como profissional, desligar a mediunidade dele. Sim. Então ele não sabe até que ponto, se ele for um médium consciente da sua capacidade, ele pode até ficar num problema, né? Porque ele está ganhando como profissional, mas ele está usando para resolver aquele problema, aquela situação daquele cliente, um dom. Então ele até a questão tem tudo, é um elemento inerente à nossa vida, né? Assim como a gente se utiliza de ideia dos outros para pensar coisas da gente, né? Não é nada nosso. Pega uma carona, né? Porque é um intercâmbio constante entre todos. A questão que aparece no livro espírito, acho, né? Que seria a questão que não pode cobrar porque não é dele, é exatamente a intuição, é do espírito, então ele não cobra. Agora, se o espírito, dentro da consulta que ele está dando para a pessoa, resolve dar uma canja, entende? Não, mas então está sendo livre. o que não é do médium talvez seja o conteúdo da mediunidade, mas o que é do médium é a capacidade de fazer a mediação. Ele é um aparelho mais ou menos eficiente, né? E assim, um médico, né, que possa ser guiado sua mão na hora de uma cirurgia, ou ser intuído a cortar de tal maneira, ou não cortar e ter uma outra, né? Claro, então, mas não está só em jogo a mediunidade do médico, né? Mas as pessoas também que estão recebendo ajuda. Eu tenho merecimento, né? O meu espírito, O paciente, né? Lá, O paciente tem mérito, né? Então, é tão intrincado essas relações que fica difícil de quantificar, né? Pois é, em nome desse troço intrincado que eu digo assim, a gente tem que abrir a cabeça para repensar coisas que já foram sacramentadas e consolidadas, né? Em nome dessa coisa, dessa enorme variedade de situações. Né? Porque o papel do profissional é buscar conhecimento, se aperfeiçoar, estar atento ao seu paciente, dedicar uma série de exercícios e recursos para poder estar avalizado, para fazer aqui, né? Agora, se a mediunidade acrescenta mais um elemento favorável, ótimo, mas ele não pode se deitar agora assim, não, eu sou um médico, um engenheiro sensível, e agora quem vai fazer o trabalho é fulano de tal, né? Não há um compromisso de que aquilo seja dado no meu esforço, né? Na minha conquista. Eu lembrei do livro aquele no URIS, Técnicas de Recepção de Correntes de Pensamento, né, do Pietro Baldi, em que ele descreve o fenômeno mediúnico nele, né? O Pietro Baldi vocês conhecem, né? E A Grande Síntese é um livro prefaciado por Emmanuel, o único, né, que teve um prefácio de uma pessoa de peso assim, né? E depois os outros livros não foram prefaciados por uma figura conhecida no movimento espírita e por isso ele é deixado de lado, assim. Mas ele diz... Hein? Não, mas não digo assim, até se for difícil ou fácil, tem muitas obras espíritas com carimbo da federação que são estudadas e são aceitas, mas essa aí, por exemplo, ela tem resistência, tem divisão, né? Mas o Baldi diz que a mediunidade dele requer um esforço muito intenso para ele fazer o movimento de se aprimorar e ele buscar a elevação do seu tônus vibratório e ele fazer contato com o espírito. Não é o contrário. Não é o espírito fazer contato com ele. Ele se eleva até o nível que ele deseja para fazer a tarefa de escrever, de filosofar, etc. E para isso ele tem um sacrifício muito grande, pessoal, que promove o crescimento dele também, né? A disciplina que ele tem, né? No livro ele descreve isso aí. O próprio Divaldo e Chico, quando eles falavam da psicografia daquela tal de poesia do Tagore, eles diziam que eles tinham que ir até o Tagore. Né? Então, a Joana levava o Divaldo uma região espiritual que parecia realmente aquela região do Tibete, espiritual, onde o Tagore passeava de barco e ele ia cantando canções de amor para
expandir a vibração e isso atingir a Terra. Né? E aí, os comentários, como é difícil psicografar o trabalho, a gente tem que ir até lá e né, é um processo diferente. Né? Às vezes pode ser que o Espírito exija isso até para as pessoas. Né? Se melhorarem, né? Esforço. Então, isso pode acontecer. Agora, que é bem mais difícil de sair daqui para ir para lá do que vir até nós. E talvez o Balde, o Chico, já consigam, porque já tem também uma capacidade espiritual para isso. Mas nós, médiums, poucos versados em condições espirituais, boas mediunidades, mas pouco recurso espiritual, no sentido né? Talvez não conseguimos atingir um estágio tão elevado, necessário para contar com o motivo de espírito, antes por caridade, muitas vezes. Baixa a vibração para poder fazer conexão com a gente. A gente se esforçando, eleva um pouquinho e eles rebaixam um pouquinho. Rebaixa bastante. Não, esse fenômeno do trânsito entre dimensões acontece na obra de André Luiz, quando ele diz que a pessoa, mesmo desencarnada, não consegue ter contato com alguns espíritos que estão uma faixa acima da dele e abaixo da dele. Então, tem mediunidade ela também, porque às vezes, para poder fazer contato com outros níveis, o médium se põe como um intermediário para que uma entidade possa ter. Então, ela também tem mediunidade. Então, nesse sentido, vale a pena o exercício enquanto encarnados dessa disciplina para a gente buscar o contato mediúnico por nosso esforço. E não de ficar numa situação passiva de esperar que eles façam todo um sacrifício de reduzir a sua dimensão. Todo movimento nosso de elevação, de disciplina, de concentração, de equilíbrio, de superação moral, sempre, né, isso é a ideia. Mas, como o Pai é de amor e misericórdia, né, ele vai nos ajudando, né, e nos empurrando, assim, de alguma maneira. Bem, vamos. Pânico. Eu queria voltar, né? Porque é muito parecido com o canal Pânico. O meu filho tem 10 anos hoje e eu estava com ele semana passada e ele disse assim: mãe, tu sabe o que é? Tu sabe que eu era muito pequeno quando meu filho nasceu. E eu senti muito ciúme. Vocês tiveram que dar meu quarto para ele. Eu entendo, né? Que vocês tiveram que aproveitar meu quarto. Ai, que ele me deu uma dor. Aí eu falei para ele. Mas eu gostava muito daquele quarto. E eu sempre filho, a gente fez a mesma coisa. A gente preparou um outro quarto. A gente fez todo um trabalho, assim, no sentido de que agora vai ganhar uma cama maior, aquela coisa, assim, tinha 3 anos. 2 meninos? Achando que eu estava tentando toda uma coisa assim. E aí a minha pergunta é: eu expliquei para ele, filho, a intenção do pai e da mãe foi bem diferente, né? A gente queria te dar uma cama maior. Na verdade, o ano ficou com a cama que eu já estava usada, a gente quis te dar uma cama maior, eu expliquei tudo. Minha pergunta: essa conversa hoje ajuda ele? Claro. Você queria saber? Porque eu falei, a gente fez de tudo para que ele não sentisse, mas ele interpretou como Sim, interpretou como uma expulsão do menino dele, né? E até porque ele vai interpretar assim? Porque toda a atenção está para o bebê. É natural. Então qualquer criança maior vai se sentir apartada daquele lugar principal que ela está. A minha sobrinha, quando nasceu meu sobrinho, ela queria falar que nem bebê e tomar mamadeira. Ela regrediu. Eu falava, eu brigava com ela, mas que chato, né? De novo, não te levando assim mesmo, depois regrediu. Isso vai ser bebê não conversa, só toma mamar e carrega. Então vai ter. Será que vale a pena? Para poder. Então, mas com certeza é importante. E como é que ele reagiu? Aí agora ele tem essa tal da viagem de 10 anos, né? E eu estava aqui, né? Derivadas de missões, não sei o quê, mas as mães não vão junto. Ele disse: não, mamãe, tu não pode. Mas por quê? Mãe, imagina que mico tu é junto. Eu brincando, mas por que as mães não estão? Mãe, não vai, eu te ver como eu sou responsável. A gente não vai, eu estou sozinho. Mas tu sabe se cuidar, sei fazer tudo. Já sei tomar banho, já sei lavar os dentes, já sei seguir. E aí tu vai ver como eu sou responsável. Então eu, mas eu percebi que daí eu, quando eu tinha viagem, eu achei engraçado que algumas mães iam
tem uma relação de emocional muito grande com a filha, de dependência, né? Então a filha, sim, e a filha resolveu ir para uma viagem para os Estados Unidos. E eles postergaram aquela viagem que deu um ano, eles deram uma desculpa, toda uma desculpa, até que ela chegou, acho que 16, 17 anos, ou agora ou nunca, porque eu não como. Daí eu tive que dar desculpa e foi, mas foi assim, eles ficavam assim, acompanhando na internet a trajetória do avião. Agora vai estar aqui. Um chip na guria. Então, assim. Ô, Gelson, esse assunto pânico. Dos pais, muitas vezes, né? A gente passa por A gente se dá conta. E tem uma característica específica para a gente identificar quando é que acontece um pânico ou é um medo qualquer? Não, o pânico é uma ansiedade grave que tem aqueles sintomas todos, né? Que geralmente dura mais ou menos no máximo 1 minuto, né? Que é a ansiedade que dá alterações fisiológicas, né? Como sudorese, como a palpitação, dá sensações de perda de controle, sensações de irrealidade, sensação que vai enlouquecer ou de que vai morrer. Então, o síndrome de pânico ele é bem característico. Né? Então, nós estamos definindo o pânico a partir da ansiedade. Da ansiedade. E a ansiedade é mais abrangente do que o pânico. Abrangente, então, tem mais de um tipo de ansiedade. Tem mais de ansiedade. A crise de pânico é uma crise, é uma síndrome, né? Que envolve várias coisas, né? Onde a ansiedade é o ponto-chave, uma ansiedade intensa. Né? Então, por isso que chama de síndrome de pânico. Né? E que outra variação tem da ansiedade? A ansiedade pode ser ansiedade qualquer. Eu vou falar em público, eu fico ansioso. Eu digo assim, além do pânico, tem alguma outra constatação de ansiedade? Ou seja, ela tem vários tipos de expressão. Uma delas é o pânico, né? O pânico é a junção de fatores ligados a essa crise de ansiedade, onde está dando esses efeitos, né? Agora, a agrofobia, por exemplo, também dá algumas coisas. Se eu tenho Qual? Agrofobia. Agro. Agro. Do bicho? De bicho? Não, é de Campo. de pastos. Pasto? Espaço. Tá. Medo de espaço ou de gente. Né? Daí também, todos os sintomas fóbicos eles são de cunho ansioso. Né? Então tem vários tipos de fobia. Né? Então todas as fobias são. Né? Agora tem essa antecipação também, por exemplo. Toda vez que eu vou enfrentar uma coisa, eu vou sofrendo por antecedência, porque eu tenho medo de querer controlar a situação para me sentir seguro. Uma ansiedade de antecipação. E aí vai. Quando você vai fazer uma cirurgia, óbvio, não, tem gente que vai sorrindo, né? Mas não é o comum, né? Então, tem situações que são mais ansiogênicas do que outras, né? E que é natural tu ficar um pouco ansioso. Aquele exame que as pessoas têm que entrar no túnel. Então, a fobia é um tipo de ansiedade também. Ou seja, eu tenho essa fobia porque sou ansioso. Que existe um medo. Estou ansioso. Mas não estou ansioso porque eu tenho fobia. Não, eu posso ter um fundo ansioso e isso gerar uma fobia. Mas o contrário não. Eu não posso ficar ansioso por causa de uma fobia. Sim, a fobia já é ansiedade. Então o conceito básico é a ansiedade. Gerar uma ansiedade. Então, eu vou contar um mito para você. Mito? Mito de pânico. Para poder entender um pouquinho mais desse quadro de pânico. Pan, como a maioria deve conhecer, é aquele serzinho que é metade bode e metade humano, e tem uma flautinha de Pan que ele fica tocando, né, saltitando nos bosques. Né? E ele é um deus, um deus menor, um deus dos pastores, e dos rebanhos, dos pastores. Ele tem marcado o Pan, quer dizer o todo. Como? O todo. Ah, sim. A palavra Pan quer dizer o todo. Existe uma história até interessante que diz ser real, não sei até que ponto é real ou não, que um navio que navegava por mares gregos, num dado momento da viagem, eles ouviram voz dentro do mar,
voltaram na cidade, voltaram ao continente, eles comentaram esse feito, esse originário, sabe? Coisa estranha, né? Que vozes do mar, como dizendo que o grão de pão tinha morrido. E aí a notícia espalhou, e daí foram perceber que aquelas vozes aconteceram justamente no momento que Cristo estava sendo crucificado. Então a morte de Cristo também representa a morte de Pan. Porque o Pan também era o paganismo. Né? Tá. Agora tem muita relação entre o mito de Pan, de Dioniso e Cristo. Tá? Que não vou fazer as relações agora, que não interessa. Mas existem essas relações, mitólogos, estudiosos que fazem essa relação entre o mito de Dioniso e Cristo, Pan e Cristo. Mas o fato é que Hermes se apaixonou por Dribos. E aí tem uma coisa dúbia no mito, mas que tem um sentido, porque tudo no mito tem um sentido, que Dribos, ao mesmo tempo, é uma ninfa, né, um ser que não é humano, um ser da natureza, um ser filho da natureza, mas ao mesmo tempo Dribos é o nome do rei da Arcádia. Hermafrodita, o cara, não? Não, ele é um rei, né? Um rei que possui uma ninfa. Dribos, ele aprisionou essa ninfa, ele tem essa ninfa sob o seu poder. O Dribos, ao mesmo tempo, é o rei, como também é designado a lei a ninfa. E aí, então, a gente pensa, alguns mitólogos dizem que Hermes se apaixonou por um outro homem. Que existem dois tipos de amor entre homens na mitologia, que regem o amor de Apolo e o amor de Hermes. O amor de Apolo são amores mais literários, que envolvem, digamos assim, contato físico. Então, quando o amor de Apolo, um homem se apaixona por outro homem, se apaixona fisicamente. Né? E o Apolo teria alguns amantes homens, e todos trágicos, como os mulheres também que ele amou. Os amores de Apolo, o Apolo nunca foi feliz nos seus amores. Né? Jacinto foi um deles, e assim vai. E Hermes, o amor de Hermes é diferente. Hermes representa se apaixonar pela fantasia do outro. Então a ninfa está simbolizando uma ideia, uma fantasia. Por exemplo, eu me apaixonei pela fantasia do Jung. Né? Ou seja, as ideias de psicologia, aquilo que ele acredita, aquilo que ele montou como teoria, eu me encantei e assumi como sendo uma proposta para mim de vida enquanto linha terapêutica. Então, isso é um amor de Hermes. Me apaixonei pela fantasia de um outro homem. Então, Hermes representa esse tipo de amor entre homens. Então, se apaixonar pela fantasia ou pela ânima de outro homem. Né? Enquanto Apolo é essa coisa mais, né? Física, né? Estética, né? Essa coisa que pega mais por baixo. Então Hermes se apaixona por Dribos. E às vezes os deuses fazem isso, que até acham que estar apaixonado é um estado alterado de consciência. Então mesmo os deuses cometem situações estranhas para os deuses, e uma das mais estranhas é eles abdicarem de serem deuses e se comportar como humanos. Então Hermes se traveste de homem, né, e vai trabalhar com o rei, ou seja, vai, né, carregar feno, vai cortar o mato, vai trabalhar com os cavalos, sei lá o que, né, vai limpar o chão, né, vai trabalhar para o rei para conquistar o amor de Deus, para ficar perto de Deus.
E aí, claro, o convívio, ele Tu disse que ele se traveste de homem? se travessa de Mas ele não era homem, Hermes. Não, ele é um Deus. Ah, sim. Tá, se traveste de virar homem. É. Deve ser, tá. Deus, não Tá, homem. tá. Então, ele conquista Deus e nesse caso de amor, né, nesse interlúdio, ela fica grávida dele e nasce Pan. Quando nasce Pan, é aquele serzinho estranho, Uma praga, né? O cara é meio homem, meio bode. e ela se assusta, dá um grito e sai correndo e abandona a criança. Ele fica bem feliz do filho dele, pega uma pele de lebre, de coelho, enrola o filho e vai mostrar para os outros deuses: olha aqui que eu fiz, olha que coisa maravilhosa, né? Ele leva para o Olimpo. Quando ele chega no Olimpo, está todos os deuses lá conversando, o vai para fora, né? Ele mostra para os deuses e todos os deuses começam a entrar em gargalhada. Gera um momento assim, onde todos começam a rir, né? Mas isso não tem um caráter pejorativo, gente. A risada deles não é porque o bicho é estranho, porque para os deuses isso não pensa nada, né? O estranhamento é uma condição também dos deuses gregos, né? Eles riem porque o bichinho, né, a criaturinha, causa uma felicidade, desperta uma alegria nos deuses. Então a presença de Pan desperta tal alegria que todos os deuses começam a rir. E aí então, Pan se torna eleito como um deus, na verdade. Ele não é um deus, Não, ele é um Deus. misto de Deus com homem, humano. Pior ainda, porque ele nem é humano, é uma ninfa. E quando é humano, é um herói. O herói é filho de um deus como mortal. E o Pan nem isso é, né? Porque é um filho de uma ninfa, um ser que não tem nem consistência, né? Bem, mas o fato que ele provoca toda essa alegria dele, ele fica nesse lugar de um deus, então, dos rebanhos, um protetor dos pastores, e passa então a viver nesse ambiente. E aí ele tem algumas características interessantes. Primeiro, toda vez que ele se manifesta, ele gera pânico. Ou seja, ele dá um susto. A manifestação dele na relação com os homens gera um momento de pavor, de pânico, de medo. Mas a relação com os deuses é riso. É riso. Mas com os homens é pavor. Tá? Outra coisa, Pan, ele é um serzinho assim, ele tem esse lado meio animal, então ele deve coicear de vez em quando, né? Então é um ser que não é assim tão fácil. Então ele tem ele gosta de lugar úmido e sombrio, tem a sombra, né? Ou seja, umas macegas junto a um riachinho, um laguinho, ele gosta de ficar deitado ali, né? Tocando sua flautinha, né? E então ele não é muito do sol. E ao sol do meio-dia ele fica muito perigoso. Daí não quero passar por ele, porque ele fica violento. Então o sol do meio-dia é o momento mais perigoso e mais danoso, o lado mais danoso de Pan. Então essas são características dele. Outra característica dele é que ele adora se satisfazer sexualmente. Então, passou alguém no bosque, seja menino, menina, rapazote, meninota, ele vai atrás. E se tiver cabra também, talvez. Cabrito, talvez ele vai atrás. Ou seja, né, ele não se contém. Então, e se ele não consegue se satisfazer, ele se masturba. Tá? Então, ele é Deus da masturbação e o Deus também da epilepsia, né? Esse processo de epilepsia. Então, é por uma série de coisas que eu não vou entrar muito, porque o interesse aqui é o pânico, né? Então,
E aí o simbolismo do bode e da música, como é que a gente interpreta isso aí? A flautinha é uma música, né? E é agradável a música, né? Eu acho que sim. Pelo menos o Silvizinho. Eu nunca passei na frente de um pano. No Silvizinho de desenho animado ele era uma coisa gostosa. Ele é confundido, né? Ele é misturado com... Tem um telefone apitando. Não é o meu. Falou na flautinha dele. O fato é que é a pan. Eu cheguei para Então assim, ó, o fato é o seguinte. Bode e música. Ele faz parte, ele se mistura com os sátiros. Como? Sátiros. Que são meio bode e gente também, né? Que fica no cordeiro de Dionísio. Quando o Dionísio tem o cordeiro de Dionísio, vai um grande falo enorme, gigantesco, né? E o Dionísio vai numa carruagem, né? E vai os sátiros saltitando e tocando musiquinha, né? Então, a música, né? O teatro, que é mais de Dionísio, mas a música, ela está ligada à lira que Hermes faz. Hermes é um deus que troca a lira, que quando ele nasce, ele já rouba o gado, já divide as carnes e já se altitula Deus e dá um pedaço para ele mesmo. E depois ele vê uma tartaruga, um casco, e pega as tripas dos animais, ele faz a lira e troca com o Apolo. Então Deus da barganha, né? E ele ganha o caduceu, né? E dá a lira para o Apolo. Então, Caduceu? Caduceu, aquele coisinho com a cobrinha enrolada. Conheço o caduceu e o gineceu, né? Não, é Androceu e gineceu, né? É outra coisa. É da moradia romana, né? Que tinha a parte da casa que era... Então, o caduceu. O caduceu é que é o símbolo da medicina, né? Só que isso acho que é uma cobra, são duas cobrinhas. Eu acho que é Bem, o fato é que então o Hermes é um deus que está ligado à música, né? Assim como Apolo. Então, ele sendo filho de Hermes, né? E sendo pai de cortejos de Dionísio, tem tudo a ver com música. Né? Então, mas eu acho que essa história da flautinha, do Pan, está muito ligado a essa alegria, que ele é um deus muito vivaz, muito alegre, né? E o estilo sátira também é alegre, né? Meio comédia, né? Teatro, numa abordagem sátira. Então, chegar no carnaval. É um carnaval, né? A festa de Livinga é um carnaval. Então, acho que a música tem a ver com isso e com uma outra forma de expressão que é muito emocional também. Né? Porque Pan, ele é um deus que é muito emocional. Né? Ele provoca risos e medo. E, então, assim, nós pensando um pouquinho na história de Pan, a gente vai ter uma dica da questão psicológica que gera o pânico. Né? Então, a gente tem um ser que foi rejeitado pela mãe. Tem uma história de rejeição ali, bem importante, e uma rejeição primária, né? Ela rejeita ele bem no início da sua... Né? Então, eu penso que talvez essa separação tenha a ver também com mães muito ansiosas, que não consigam lidar com a amamentação. Eu vi um filme uma vez de como a criança já vai criando couraças físicas, né? desde novinha. Esse filme era uma mãe americana e uma mãe mexicana. Isso foi feito em Palo Alto, por isso que tinha uma mãe mexicana. Eu pesquei de um analista junguiano de lá. Então, a mãe americana era muito ansiosa, quer dizer, tudo muito certo, sabe? Aquela coisa assim que fica muito presa na questão
formal e não relacional. Então, ela queria que a criança pegasse os seios, tinha uma certa dificuldade, ela ficou meio ansiosa, a criança ficou até com uma carinha assim, meio que não sei, então ela conseguia olhar, porque a criança olha para a mãe muitas vezes, esse vínculo do olhar é importante, né? E aí a cama foi mostrando que a criança ficou toda retesada, assim, que ela foi ficando, ela não relaxou, porque a mãe estava ansiosa, né? E não conseguia, claro, toda mãe de primeira viagem, em algum momento vai ficar ansiosa, é natural, né? Mas essa é uma mãe que começa a ver um padrão, né? E a mãe mexicana, não, uma mãe assim daquela, né? Tipo mama italiana, né? Gordinha, alegre, cantante, né? Já pegou o bebê, brincou, olhou, não tinha ansiedade, botou. Aí depois também mostrava ela dando banho. E a mãe mexicana brincava com a água, cantava com o bebê, estimulava o bebê. E a mãe americana fazia tudo certo. Cheio de técnica. Né? Então, era muito diferente. Era muito diferente, né? Culturalmente, a forma de cada humanidade, da natureza também, do ser humano de cada um. Então, a gente vê que essa ansiedade está presente. Então, não precisa ter uma rejeição no sentido de um abandono real. A mãe abandonou o filho. Pode ser pequenos abandonos por uma certa dificuldade da mãe, de não conseguir reconhecer o sucesso da criança, de ser uma mãe negligente, de ser uma mãe ansiosa que não consegue estabelecer um vínculo de acolhimento, uma série de reações que passam uma ideia de abandono, né? Que passam uma experiência de abandono. Então, qual é outra pista que teria, por exemplo, do sol? Dizesse que é ao meio-dia, ele fica extremamente perigoso, né? isso. Tem alguma relação também com o pânico, isso aí? Não. Pesquisas que dizem que as pessoas se assustam mais ao meio-dia. Não. É que assim, ó. Então tem esse aspecto, a gente chega lá, ó. Tem esse aspecto de uma história de abandono, né? De uma separação brusca, uma dificuldade nesse processo. Tem uma história aí também de uma divisão entre o aspecto instintivo e humano, né? Dessa integração, né? Então a gente vê se o todo se põe ao todo, então a gente está falando de libido, da energia, tanto humana, criativa, enquanto uma energia humana, quanto uma energia instintiva. Então, possivelmente as pessoas que se envolvem têm uma carga de energia muito grande, ou criativa, ou agressiva, ou sexual, não sabe lidar com essa carga de energia. Tá? Fica dissociada. Estão com medo dos seus impulsos. Isso tem alguma relação com o símbolo do Sagitário também ou não? Não, isso daí é uma outra coisa. Não tem uma relação de semelhança? Não, porque o Sagitário tem a ver com o Centauros, que é o Quiron, né? Que são na verdade, o Quiron é o educador do herói, é uma outra função bem diferente, né? Então não tem a ver com Centauros. E a questão do Sol do meio-dia, que enfurece Pan, porque é uma negação da sombra. Porque quando tu está no Sol do meio-dia, eu tenho a impressão que não tem sombra. Eu olho, né, e acho que eu tô, né, tem sol em tudo que é lugar, porque a sombra está embaixo de mim, está escondida, está sob meus pés. Então, também talvez a cena de pânico pode ter a ver com pessoas que queiram, por terem seus impulsos, querem criar uma pessoa muito certinha, muito com medo de assumir sua sombra, né? E acabam daí fazendo essa persona e nós vamos daí a enxergar a sua sombra, a dificuldade, e aí não reconhecendo e não sabendo lidar com seus impulsos. Então, o mito está dando uma dica. Então, na verdade, por isso que a gente pode associar tanto os aspectos de vidas passadas, que a Joana Janus fala, né? Que são impulsos que a gente traz, né?
medos, de coisas que a gente não realizou, que ficou em falta, ela fala isso em algum momento do pânico, com a questão também da dificuldade de se vincular nos impulsos por uma velocidade de separação com a mãe, que a mãe representa a matéria, né, a base da vida. Então eu estou apartado também dessa base da vida. Então fica difícil de lidar com meus impulsos e aceitar eles, né, e poder dar uma forma a isso. Se eu tenho um ego mais frágil, uma persona muito pouco favorável a mim olhar para a minha sombra, então esses conteúdos vão se tornar mais ameaçadores. Não que eles são naturalmente ameaçadores, mas pode se tornar mais ameaçadores. Seja uma questão sexual, seja uma questão crescida, seja uma questão criativa, qualquer impulso daí, independe da natureza desse impulso. Então, trabalhar com a questão da ansiedade, do pânico, é aprender a perder um pouquinho o controle, e aceitar os seus impulsos. Fazer as pazes com os teus impulsos sem ter medo que eles possam, de uma maneira, ameaçar a ti ou ao mundo. Né? E como é que o PAN se apresenta no caso da orfandade? Porque a criança órfã, por qualquer seja razão, ela também perdeu a relação com a mãe, com o pai, ou só com a mãe, que é mais forte, né? Tem alguma interpretação assim, ou seja, alguma pesquisa que analise os órfãos? Na verdade, não quer dizer que todos aqueles que têm orfandade vão fazer o mito de PAN. O mito de PAN, ele está ligado a vários elementos que tem que estar acionados ali. Uma orfandade pode fazer um psicopata, uma orfandade pode fazer quer dizer, isso é na história de PAN tem uma história de abandono. Não quer dizer que todo abandono, né, porque tem várias histórias de abandono. Né? Então, a gente não pode daí generalizar. Tirar conclusões. Né? Então, de uma maneira, né, e se o PAN é o todo, a gente tem que aprender a integrar a totalidade, saber viver a totalidade do nosso ser. Né? Seja aquilo que é humano e aquilo que é animal, instintivo. E esse símbolo da compulsão sexual dele, assim, também, como é que a gente analisaria? Porque tu falasse do meio-dia, tu falasse da... como uma cidade de gratificação, esse impulso tem que ser realizado, ele tem que ir para fora de uma maneira. Se ele fica frustrado, ele se masturba, ou seja, ele tem que de uma maneira dar conta desse impulso. E não é consequência da perda da mãe, esse impulso? Não diria que seja a consequência da perda da mãe. Pode se criar uma teoria. Uma compensação, né? Mas não necessariamente, né? Não é uma relação direta. Né? Ele não teve prazer de mamar, ele não teve prazer da troca de olhar, ele não teve prazer do carinho da mãe. Então, eu acho que ele pode buscar isso. Mas eu fiquei muito feliz de ser um filho de um Hermes, você não gostasse por isso. Que Hermes é um deus, né? E eu sou filho de Hermes, podia compensar também, né? E ele cruzou alegria no banho, ele foi um bichinho muito bem aceito, né? Então tem certas gratificações e premiações, mesmo com uma história de abandono. Então não dá para dizer que a vida dele foi triste, pobre, pode mais. Tem muita coisa interessante ali também na vida dele. A própria música é uma coisa alegre, né? Meu Deus. Que passeia nos bosques, que soltita livre, né? Como é que é sátiros? Sátiros são os que acompanhavam ele? O cortejo de Dioniso. De Dioniso. Então, mas como é que eles apareceram na história de PAN? Não é assim, não tem muito. Não tem a ver? Tem a ver, mas não tem. Não tem. Né? Vocês vão ver assim, por exemplo, que as coisas não têm lógica. Hefesto é o filho da Atena, que ela fez por ela mesma, por inveja, por o filho de Hera, quer dizer. Ela se autofecundou? Ela se autofecundou para competir com os Zeus que tinha gerado Atena na sua cabeça. Tá? Mas quem é que corta a cabeça de Zeus para sair Atena? Hefesto. Mas Hefesto nem tinha nascido ainda, que ela teve inveja depois e criou. Então nos mitos não tem essa. Porque não é a lógica, é uma lógica mais simbólica. Mais analógica do que uma. Então não procure lógica que não vai ter esse tipo de lógica. Mas é muito interessante toda essa
esse lado do nosso encontro aqui de terça, que tu traz um monte de informações sobre deusas, deuses e mitologias, né, e que estão presentes, mesmo que a gente não perceba, né, até nas palavras, expressões. Porque na verdade os mundos representam forças arquetípicas, padrões universais. Né? Então, na sabedoria daqueles poetas, porque os mitos tentam expressar Os arquétipos. questões básicas do mundo, né? Como ele foi criado, questões básicas das relações. Então, ali a questão arquetípica está muito presente, como nos contos de fada também. Contos de fada, se tu for analisar, eles vão trazendo muito de dinâmicas arquetípicas, que são questões que é comum às nossas vidas. Então, a sabedoria dos contos, para contar contos para a criança, né? Contos de fada, e o Jung fala que o importante é contar, não é ouvir essa TV, é contar, coisa oral, é muito importante na formação psicológica da criança. Mesmo que essa lógica não seja entendida do ponto de vista racional. A minha irmã está fazendo um curso de pedagogia Waldorf, está no 2º ano, né, para ser uma educadora Waldorf, e eles trabalham muito com esses contos e Arte também, né? E ela diz, olha, eu fiquei chocada quando eu vi alguns contos em que falava de degolar a pessoa, tira a cabeça de um, bota no outro. Eu disse, puxa, mas olha, contar para criança isso. A explicação que deram para ela foi que esse simbolismo não é, na cabeça da criança não é como na cabeça do adulto, né? Para ela é uma coisa chocante, né? Para a criança tem um outro simbolismo, representa outra coisa. Interessante essa. E tem elaborações de coisas também terríveis. A criança também tem fantasias terríveis. E não tiver um monstro, uma bruxa, alguém decorado, como é que ela vai dar conta dos seus impulsos e dessas coisas terríveis dela também? Né? Então tem que ter. Ok, gente. Então, encerramos a nossa ansiedade. Esgotou o pai? Esgotamos, nunca esgotamos, mas encerramos, né? E semana que vem a gente vai para o próximo item, que é. Oi? Eu não sei quando é que é. Eu acho que é a emissão. Características inibidoras. Isso. Por favor, leiam a Joana, tá? Para a gente poder. Amor imbatível, amor e momentos de consciência. A página. Amor imbatível é 163, 186 e 202. E no momento de consciência é a página 26. Só que se conforme a edição, muda um pouquinho, tá? Não da apostila. Sim, mas aí é tem próximo. E tem aqui, né? Da apostila. Qual é a página da apostila? Não diz a página.